Uma nova guerra está prestes a começar no Oriente Médio? A tensão entre Israel e Hezbollah, um grupo armado que opera no Líbano, está em seu ponto mais alto. Ao longo dos anos, esses dois lados se enfrentaram em diversas ocasiões, sempre envolvendo grandes perdas humanas e danos materiais. Hoje, o risco de um novo confronto parece mais real do que nunca. O cenário atual é marcado por constantes trocas de ameaças e ataques entre Israel e Hezbollah. As raízes desses conflitos são profundas e complexas, envolvendo disputas territoriais, diferenças religiosas e influências externas. No entanto, o medo de um novo conflito armado não é apenas uma preocupação para os líderes dos dois países, mas também para a população que vive sob a sombra dessa tensão. Para resumir um pouco, o conflito entre Israel e o Hezbollah é impulsionado por uma série de fatores históricos e atuais. O Hezbollah surgiu nos anos 80, em resposta à ocupação israelense no sul do Líbano. Desde então, o grupo, que conta com o apoio militar e financeiro do Irã, tem como um de seus principais objetivos resistir à presença israelense na região. Em contrapartida, Israel vê o Hezbollah como uma ameaça direta à sua segurança. Recentemente, ataques em outubro de 2023 intensificaram ainda mais as tensões. Hezbollah disparou foguetes contra Israel, que respondeu com bombardeios aéreos. Esse ciclo de violência tem se repetido ao longo dos anos, mas agora a situação parece mais perigosa devido à instabilidade crescente na região. Além disso, as disputas territoriais, como o controle das fazendas de Shiiba, uma área entre Israel, Líbano e Síria, continuam sendo um ponto central de discordância. A presença de grupos extremistas em países vizinhos como a Síria também agrava a situação. Com o Hezbollah operando em várias frentes, a chance de um conflito regional mais amplo aumenta. A rivalidade entre Irã e Israel, por exemplo, tem potencial de transformar o conflito em uma guerra com o envolvimento de múltiplos países. A questão é que, se um novo conflito eclodir entre Israel e o Líbano, as maiores vítimas serão as populações civis, tanto em Israel quanto no Líbano. Milhões de pessoas vivem perto das fronteiras, em áreas que podem ser atingidas por ataques aéreos ou de foguetes. Essas famílias podem perder suas casas, seus meios de subsistência e até suas vidas. Muitos dos que sobreviveram podem ser forçados a se refugiar em outros países. O Líbano, por exemplo, já enfrenta uma grave crise econômica e social. Mesmo após o fim dos combates, as consequências humanas continuam. Famílias desfeitas, cicatrizes emocionais e comunidades inteiras destruídas são apenas alguns dos resultados de um conflito dessa magnitude. A guerra não afeta apenas as pessoas diretamente envolvidas nos combates. Ela destrói a infraestrutura, arruinando anos de progresso econômico e social. Em um conflito entre Israel e Líbano, escolas, hospitais, moradias e estradas podem e serão bombardeadas, deixando um rastro de destruição que levaria anos para ser reconstruída. Um conflito entre Israel e o Líbano não ficaria restrito à fronteira desses dois países. O Irã, que apoia Hezbollah, e os Estados Unidos, aliados de Israel, poderiam ser diretamente envolvidos. Isso aumentaria o risco de uma guerra regional ou até global, envolvendo outras potências como a Rússia. Embora as tensões sejam altas, ainda há esperança de evitar um conflito devastador. A busca pela paz deve ser prioridade para todas as partes envolvidas. O diálogo diplomático, mesmo em meio às adversidades, pode ser uma ferramenta poderosa para evitar a guerra. O risco de uma nova guerra entre Israel e Líbano é real e traria consequências devastadoras para ambos os lados. As populações civis, a economia e a estabilidade política da região seriam profundamente afetadas. Contudo, há esperança. A diplomacia, o diálogo e a cooperação internacional são ferramentas fundamentais para evitar que esse conflito se torne realidade. Em meio a tantas incertezas, a busca pela paz é o caminho mais seguro para proteger as futuras gerações das terríveis consequências da guerra. Esse foi o Tudo Curioso.